Por que tanta empresa produz conteúdo e ninguém se importa? O meu nome é Gustavo Missura e este é Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Inclusive, quero agradecer a quem já fez. A gente ficou muito, muito feliz de ver as primeiras avaliações que nós recebemos dos nossos primeiros episódios. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast, fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo, ou enviando mensagens e feedbacks para contato@novamericana.com.br. O meu nome é Gustavo Missura, como eu disse, e eu estou aqui com o Anderson Isabella e com o Murilo Missura, meu irmão, para conversar sobre o tema desse episódio. Tudo certo com vocês, meus amigos? Olá, 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 tudo ótimo, perfeito. Obrigado a todos aí por mais um dia de muita audiência e um conteúdo com certeza que vai mexer, né, provocar todos que nos ouvem e que nos assistem. Não é, Murilo? Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Primeiramente, queria também agradecer a todos aí pelo feedback, pelos comentários, pelos elogios. É muito bom, muito gratificante isso para a gente, né? E vamos para mais um episódio. Esse episódio está bem legal. Eu acho que vai ser uma coisa que todo mundo vai gostar bastante aí. Vamos lá. E eu já tenho uma provocação aqui inicial nas minhas anotações. Uma provocação aí para você, Murilo, para você, Gustavo. O tema de hoje, né? Nós estamos falando de conteúdo. E aí vem a minha primeira questão. Excesso de conteúdo, ou seja, esse volume absurdo de informações, né? Será que esse volume todo não é o que está matando a atenção aí das pessoas? Ou será que as empresas estão dizendo a mesma coisa? Ô Anderson, essa é uma questão muito interessante de a gente realmente discutir numa conversa como essa que a gente está começando, porque existem várias nuances, né, e vários aspectos diferentes que a gente deve considerar para falar sobre esse assunto. Sim, eu vejo que às vezes o excesso de conteúdo acaba matando, né, a atenção das pessoas, como você falou, porque ele causa uma dispersão, muitas vezes, ou até você se sente tão inundado de coisas que estão chegando até você que você não consegue nem saber aonde você deve olhar direito, né? E também tem esse problema do que você colocou aí nessa primeira afirmação que você trouxe, né? Sobre empresas estarem dizendo as mesmas coisas, porque isso ocorre. Um vai copiando muitas vezes conteúdo do outro, né? Dando uma reciclada, muda alguma coisa ali e outra lá, mas no final das contas, tudo se resume às mesmas coisas. Então eu vejo que a gente deve procurar, né, sermos o mais original possível quando a gente vai criar alguma coisa, para que a gente consiga despertar a atenção de quem está consumindo aquele conteúdo em algum momento e ele realmente chegar mais longe, que é o objetivo da maioria das pessoas, pelo menos, que produz conteúdo para a internet, e com empresas também isso não é diferente. Então, até como a gente disse um pouco, acredito que no nosso segundo episódio aqui do podcast, né, o anterior a esse, a gente falou já um pouco sobre esse assunto, a inteligência artificial, principalmente, né, que está sendo aí uma base para a criação de conteúdo de muita gente, ela acaba ajudando as pessoas a criarem coisas que nem sempre vão ser autorais de verdade, né? Elas não vão ter a originalidade que algo que você realmente cria tem. E isso daí acaba prejudicando a distribuição do conteúdo muitas vezes, porque as próprias plataformas, elas vão percebendo isso, né? As próprias reações dos usuários também, com relação a conteúdos assim, elas não são legais,
E aí, o algoritmo, né, que é o grande, talvez, vilão para alguns e mocinho para outros, né, ele acaba acompanhando essa movimentação toda e entrega ou não aquele conteúdo para mais pessoas, né? Inclusive, até para esse assunto inicial nosso aqui, uma pincelada a respeito de como que o algoritmo se comporta, digamos. Tem muito produtor de conteúdo, muitas empresas, né, que produzem conteúdo também, eles produzem pensando no algoritmo em primeiro lugar. Só que você não deve pensar no algoritmo em primeiro lugar. Você deve pensar em quem vai ser impactado por aquele conteúdo em primeiro lugar. Por quê? Simplesmente porque quem influencia o algoritmo é essa pessoa que é impactada pelo teu conteúdo. Você não influencia primeiro o algoritmo. Você influencia primeiro o impactado. Quando o impactado percebe relevância naquele conteúdo, o algoritmo automaticamente percebe. É isso que faz esse conteúdo reverberar, chegar mais longe, né? Então, imagina como se a gente tivesse 3 pontos aqui numa linha, né? O primeiro ponto é o produtor de conteúdo, o segundo é o algoritmo, o terceiro é o consumidor, digamos. Se você, produtor de conteúdo, consegue criar algo que esse cara do terceiro ponto vai ver relevância, né? Vai curtir aquilo de verdade, vai interagir com aquilo e etc., pronto. O segundo ponto vai ser influenciado. Essa é uma reflexão importante que a gente consegue trazer nesse momento, inclusive, porque eu vejo que bastante gente acaba pensando só na produção, naquele momento de produzir, né? Em manipular, digamos assim, o algoritmo. Quando você tem que produzir para o terceiro ponto, como eu falei, para o consumidor, para que ele sinalize para o algoritmo que ele está gostando daquilo e o algoritmo fale, olha esse conteúdo legal, deixa eu distribuir para mais gente. E na verdade é assim, né, Gustavo? A gente está vivendo um momento que a gente pode afirmar que nós nunca produzimos tanto conteúdo. Só que aí é um pouco do que você falou, né? Mas o que tem feito, então, com que essas empresas, essas pessoas, enfim, aqueles que querem destaque, acabam sendo ignorados? Porque a gente consegue perceber também o seguinte, algumas marcas, elas conseguem atenção. Outras, simplesmente, elas ficam no meio ali do ruído, porque vira ruído, né? Para quem não sabe, o ruído é aquela distorção, aquela falta de entendimento das pessoas, aquela falta de compreensão. Seria uma mistura de tudo isso, ou seja, o excesso, porém o excesso sem relevância, sem originalidade, né? Sem ser original, e sem fundamento. Seria mais ou menos isso? É bem por aí. Quer ver um exemplo prático? Tá? Ô Murilo, você se lembra o número de conteúdos diferentes que você consumiu só hoje na internet? Bastante, hein, cara? É difícil a gente conseguir medir em números, porque a gente é bombardeado o dia inteiro com conteúdo, né? Até mesmo sobre alguns assuntos que nós estamos procurando, que nós interessamos, nós queremos ali alguma coisa de trabalho, alguma coisa ali até próprio do lazer. Fora isso, também é bombardeado com muita coisa diferente, aleatória, vamos colocar assim, né? Até o que o Gustavo disse mais cedo, eu concordo plenamente, cara. Se você tem vários e vários criadores que falam muitas palavras diferentes, porém para a mesma coisa, isso acontece demais. E isso o algoritmo vai só jogando na nossa cara, né? Vai 200 criadores para falar sobre a mesma coisa, né? Ou seja, não é a falta de... Desculpa, Gustavo, não é a falta de conteúdo, né? Ou seja, é o excesso de repetição. Exato. Eu acho que isso é o maior problema hoje na internet, eu acredito que seja isso. É o excesso de coisas muito iguais, né? O Murilo colocou, né, que ele consumiu bastante conteúdo hoje, ou seja, ele não lembra o número exato, né? Agora eu te pergunto também, Murilo, do conteúdo que você consumiu hoje, do que você lembra? Cara, eu me lembro de algumas pesquisas que eu fiz aqui referente a algumas coisas que eu preciso, né? Isso eu me lembro, alguns equipamentos, algumas coisas que eu preciso, mas vamos colocar assim, de bobeira azaiada, cara, muita coisa. Muita bobeira, muita coisa irrelevante. Então ele não lembra de nada. Tá vendo como é que foi o testemunho que ele acabou de dar agora? Né? Eu vi bobeira. Ou seja, não tem relevância. Né? Você não se lembra de alguma coisa, não teve alguma coisa que fez algum tipo de diferença propriamente dita na tua vida, né? Você falou, eu pesquisei sobre equipamentos que eu estou precisando, né? Você foi atrás de algo que você precisa.
Sim. Isso daí é uma coisa que a gente é parte ativa aqui, né? Agora, quando a gente fala de consumo de conteúdo, sendo nós ali um receptor meramente, digamos assim, é onde você acaba sendo bombardeado, como o Murilo falou, de muita coisa que não é bacana mesmo, porque tem essa repetição excessiva, essa inundação de informação, né? E isso leva ao cara considerar como se tudo fosse bobeira. Tá? O cara tem essa percepção. Verdade. E aí, Gustavo, aí me diz uma coisa. Se o próprio público, né, se ele não interage ali com aquele conteúdo, vou trazer um pouquinho do que você falou no início. Por que o conteúdo deveria promover esse conteúdo? Ou o algoritmo deveria promover? Ele promove ou não promove quando tem essa interatividade ou quando não tem a interatividade? Porque É aquela história, Anderson. Conteúdo relevante é algo extremamente relativo, né? Pode ser que, por exemplo, você se depare com um vídeo ali a respeito de experiências espaciais que a NASA está desenvolvendo, né? E você acha super legal, e uma outra pessoa acha aquilo um saco. E é normal, né? Uma pessoa vai se interessar por aquilo e outra não. Por outro lado, se a gente pega alguma coisa que tem um apelo, por exemplo, emocional, que toca no coração de muita gente, a tendência é que isso acabe reverberando mais. Por exemplo, sei lá, um amigo seu postou no Instagram uma foto do filho recém-nascido dele. Cara, esse tipo de situação na vida de alguém emociona muitas pessoas. Muitas pessoas já passaram por isso e vão relembrar do que sentiram, né? Outras vão ficar felizes por estar vendo lá aquela pessoa que ela conhece feliz, e aí as pessoas vão começar a reagir positivamente a isso. Isso o algoritmo vai perceber e vai levar esse conteúdo mais longe, tá? Então, tudo aquilo que mais pessoas acabam reagindo de maneira que um algoritmo de uma mídia social enxerga como que algo que está sendo relevante para mais pessoas, seja o que for, concorde a gente ou não. Isso aí é uma outra história, né? O meu gosto pessoal, o seu, do Murilo, isso não importa para o algoritmo. O que importa são as reações que as pessoas estão tendo. Então, o Murilo falou, pô, eu consumi um monte de bobeira, eu nem lembro o que eu consumi. Se desse monte de bobeira que o Murilo falou que consumiu, tiver algumas coisas ali no meio que são muito relevantes para uma grande quantidade de pessoas, muito mais pessoas vão ser impactadas por aquilo. Queira nós, sim ou não importa, como eu falei, né? Então, nesse meio todo de excesso de conteúdo que existe na internet, olhando aqui por lado de negócios especificamente, é muito comum você conversar com um dono de empresa, né, uma pessoa que trabalha numa empresa também, e essas pessoas produziram algo ali, e aí o tempo começou a passar depois que elas publicaram, aí o cara fala assim, caraca, fizemos com tanto carinho, né, com tanta dedicação, e as pessoas não gostam disso, o negócio não chegou longe. Aqui a gente tem que ter, Anderson, um alinhamento mesmo de expectativas que seja claro, tá? Por exemplo, o que eu falei agora há pouco, não adianta você achar que, sei lá, uma foto de você fazendo lá um serviço, uma manutenção numa máquina, vai emocionar as pessoas como o nascimento de uma criança emociona, cara. Esquece isso. É impossível. Então, se você produz conteúdo, né, meramente técnico, meramente informativo, um conteúdo que não tem esse lado emocional, digamos assim, inserido nele, ele jamais vai ter o alcance, né? Ele jamais vai reverberar como outros conteúdos que têm esse lado emocional ali no meio da coisa, né? E você pode, sim, conseguir, muitas vezes, alcançar muita gente interessante falando de uma máquina, né, de uma manutenção numa máquina que você está fazendo, mas agregando a esse conteúdo algo que toque no coração da pessoa, que faça ela se sentir feliz de alguma maneira por você, né, que faça ela se enxergar naquela situação de alguma maneira, porque isso sim provoca reação positiva na galera. Agora, se for uma coisa muito mais fria, técnica, somente como eu falei, aí é muito mais difícil. Acho que uma coisa legal que eu parei aqui para pensar enquanto você discursava, né?
me leva ao entendimento que as pessoas, na verdade, talvez elas não queiram o conteúdo em si, né? Fazendo um trocadilho aqui, uma brincadeira, como quiserem. Uhum, Elas querem soluções, ela quer perspectiva, independente da pessoa física ou jurídica ou empresa, né? Elas querem uhum, histórias, entretenimento, e mais do que isso, elas precisam enxergar significado, né? Aquilo precisa ter, eu acho que a relevância está aí, enxergar esse significado. Porque, na verdade, assim, se você fizer algo que surpreende, que ensina, que emociona, né, que faz parte faz a pessoa pensar ali, que de repente ela vai sentir que vai fazer parte da vida dela, ela vai gerar essa identificação, perfeito. Agora, do contrário, se for algo, como você disse, é o cara arrumando a máquina, é genérico, é previsível. Você já uhum. sabe o que vai acontecer. Pô, vai arrumar, deu certo. É meio que, pô, não fez mais que obrigação, né? Sim, Cara, é uma coisa que assim, que não tem uma opinião, não tem personalidade. Seria isso, não é verdade? sim. É bem por aí. Se você procura, por exemplo, 5 dicas de marketing, né? Você vai encontrar zilhões de publicações ali muito parecidas com relação a isso. Uhum. Então, assim, às vezes, muita gente acaba afirmando, né, que a internet ela sofre ali com falta de conteúdo, mas não é isso, né? A gente tem excesso de repetição. E é isso que acaba provocando um sentimento, como o que o Murilo falou um pouco antes aqui na nossa conversa, né? Eu só vi coisas que eu considero bobeira antes aqui, hoje mais cedo, tá? Esse tipo de repetição acaba fazendo isso. Às vezes, você toma conhecimento de algo realmente inédito num primeiro momento, né? E até vê com bons olhos. Mas se aquilo começa a se repetir para você depois, em diferentes formas, de diferentes maneiras e formatos, né? Não importa. Vai chegar uma hora que você vai torcer o nariz para aquilo, cara, tá? E aí a pessoa muitas vezes vai falar assim: ah, o meu conteúdo ele não performa por culpa do algoritmo, né? A gente vê muita gente reclamando dessa maneira. Só que o algoritmo tem um objetivo simples, que é o que nós estamos falando já aqui há um tempinho: manter a atenção das pessoas. Então, se o cara ele fica preso por algum tipo de conteúdo ali, e quanto mais gente está ficando preso por aquele tipo de conteúdo, o algoritmo entende o quê? Esse é um conteúdo relevante. Mesmo que ele não tenha valor científico, mesmo que ele não faça o bem para a humanidade, isso não importa. Os caras não estão ligando para isso. Eles querem manter as pessoas ali presas naquele ambiente. E tem um X, né, que a gente costuma dizer, né, Gustavo, que é o poder das histórias, né? Uhum. O cérebro, na verdade, ele armazena, ele lembra, ele vai buscar casos, né, experiências, erros, né, as coisas que acontecem ali por trás, nos bastidores. Ele não vai lembrar de listas, É. né? Lista é uma coisa do dia a dia, do trabalho ali para você executar uma tarefa, para você ter processos bem definidos. Então, o cérebro ele faz isso. E eu acho que tem uma outra coisa interessante, né, que é essa mudança do mercado, né? Eu estou começando a acreditar, né, até porque a gente tem acesso a isso, nós convivemos com tudo isso, que o mercado ele está migrando ali daquela fase da informação para a interpretação, né? A informação ela virou ali um commodity, É. né? Agora você compartilhar, discutir, né? Ou seja, a interpretação das coisas, eu acho que é um grande diferencial também. Sim, sem dúvida, porque eu acredito que vocês conhecem pessoas na vida, e quem está nos ouvindo também conhece, com certeza, pessoas que muitas vezes têm ali um conhecimento muito menor do que outras a respeito de algum assunto. Só que mesmo tendo um conhecimento, um volume de conhecimento menor, essas pessoas elas aplicam na prática muito bem aquilo que elas conhecem. E aí elas têm grande relevância no comércio, na indústria, né, nos negócios. É muito comum você ver isso. Tenho certeza, como eu falei, que vocês conhecem casos assim, de gente que você às vezes olha, né, e fala: cara, essa pessoa não conseguiu terminar nem o 4º ano do primário na escola. Como é que ela consegue ter tanto sucesso empresarial do Uhum. jeito que ela tem, né? Como é que eu explico isso? O outro cara que eu conheço aqui é PhD, não sei no quê, e ele não consegue transformar esse conhecimento todo acumulado que ele tem em dinheiro, como esse cara que tem esse conhecimento limitado, que fez até o 4º ano da escola, consegue fazer. É o que você colocou um pouquinho agora antes.
informação está aí, é commodity. Agora, o que eu faço com a informação é o X da questão, né? É o grande pulo do gato. O problema todo não é a falta, né, do conteúdo, não é a falta de informação, né? O problema é a falta da apresentação de algo que mereça atenção. E tem uma pergunta também interessante que eu acabei anotando aqui. O que vocês podem me dizer assim em relação às empresas, né? O que elas podem, né, ou deveriam produzir em termos de conteúdo relevante? Tem alguma dica, alguma sugestão aí que acho que é legal a gente apresentar isso para quem nos acompanha? Sim, sem dúvida, né? Acredito que a gente vai conseguir contribuir bastante aqui nesse bloco, digamos assim, do nosso podcast de hoje, porque é uma coisa que faz muito sentido para nossa audiência, né? A gente trabalha no nosso dia a dia com pessoas que têm negócios, que trabalham ativamente no mercado, né? E quando você cria conteúdo para a internet, se você fizer isso de modo que aquele conteúdo seja algo que vá surpreender, que vai ensinar, que vai emocionar, como a gente falou, faz pensar, né? E, sobretudo, um conteúdo capaz de gerar identificação, tá? Esse vai ser o conteúdo que as pessoas vão se sentir mais propensas a curtir, a comentar, a compartilhar, né? A fazer todas as ações que nós esperamos ali que as pessoas façam quando o nosso conteúdo impactá-las, digamos assim. Ô Murilo, você lembra de algum conteúdo que você viu recentemente aí que te fez ter vontade de compartilhar aquilo com outras pessoas? Seja no Instagram, no YouTube, qualquer lugar na internet aí. Você lembra de algum exemplo que você pode trazer para a gente fazer uma breve análise e tentar entender, né, o que te motivou a compartilhar aquilo, por exemplo? No meu caso, seria um negócio mais particular, né? Eu vi sobre um show de uma banda que eu gosto e compartilhei com alguns amigos. Poxa, vocês viram aí, ó, que a banda vai vir para o Brasil e tal, a banda internacional, né? E também alguns casos também na parte pedagógica, alguns cursos que eu gosto de fazer, algumas coisas na parte da programação e tudo, eu compartilho com alguns amigos também da área que também possam se interessar. Então, é bem ligado, né, o que o Murilo falou agora, com isso que a gente começou a conversar, Anderson, depois que você fez essa pergunta. Você vê que ele colocou, né? Eu vi aqui que vai ter um show de uma banda que eu gosto, né? Me surpreendeu ali essa informação e eu quis compartilhar com outras pessoas que eu conheço que também gostam disso, né? Agora ele falou de outros que fizeram ele ali se interessar por aprender mais sobre alguma coisa, né? Isso fez com que ele pensasse, tá? Então, assim, nós somos bombardeados, como a gente está dizendo desde o começo, por uma inundação de informação todos os dias. Quando a gente acaba tendo a nossa atenção presa ali por alguma coisa que faz realmente a gente pensar, como a gente está falando aqui, né, que nos ensina, que nos surpreende, que nos emociona, pimba, é a hora que a gente vai reagir bem àquilo. Coisas que a gente não considera boas por alguma razão ou que não nos interessam, é aquilo que vai ficar passando no feed ali, naquela rolagem infinita, sem parar. O que é o grande diferencial que essas plataformas têm, na minha visão, que acaba fazendo, né, com que a gente seja, uma vez ou outra, mesmo que pouco, impactado por algo que nos conecta e faz com que a gente continue naquilo, né? Todas as estratégias que eles usam para nos trazer algum tipo de conteúdo que nos interessa, eles vão vendo o que está acontecendo, aquilo que nós reagimos bem ou mal, para nos trazer num maior número de vezes aquilo que nos faz alguma coisa de bem de fato, né? Aquilo que a gente reage bem. Porque quando esse número de coisas que nós reagimos bem aumenta, é onde a gente fica mais preso. Então tem uma briga muito grande ali por dado, informação do nosso lado, né, para o lado da plataforma, para que eles consigam nos trazer coisas que a gente se interesse mais. Porque, afinal de contas, também, imagina se você ficasse lá no Instagram, no TikTok, etc., rolando o feed, e nunca chega alguma coisa que te interessa. Você ia parar uma hora e falar, cara, será que está valendo a pena eu ficar olhando isso daqui? Uma hora você ia deixar de usar, né? Então, para segurar o usuário,
aquela plataforma, ou as plataformas como um todo, elas precisam encontrar meios de levar para a gente coisas que nos interessam. E quando você faz as tuas atividades online numa conta logada tua, né, quando você tem ali uma exposição de informações, de interesses próprios teus, né, de hábitos, de comportamentos, e essa galera continua pegando essas informações todas para te entender melhor, é onde você começa a receber conteúdos que você às vezes olha e fala assim, caramba, né? Parece mágica isso. Eu gosto muito desse tipo de coisa. É assim que funciona. Agora a gente está chegando logo, logo em período de eleição de novo aqui no Brasil, né? A gente está gravando esse episódio do nosso podcast em junho de 2026 e nesse ano vai ter eleição de novo. Aí é muito comum você começar a encontrar pessoas que relatam assim para você. Pô, eu só vejo coisa de eleição, eu nem quero saber desse assunto. Só que aí, na verdade, esse cara nem se dá conta de que ele só fica olhando conteúdos desse assunto de fato. Mesmo que ele não comente, que ele não curta, que ele não compartilhe, mas ele fica vendo vídeos, ele fica lendo textos, tudo sobre isso. Então, as plataformas vão percebendo isso, porque não é só esse tipo de interação que fica registrada ali publicamente, que as pessoas podem ver, né, que você curtiu, que você comentou, que você compartilhou, que interessa para eles. O que mais interessa, na verdade, é a capacidade de um conteúdo de reter a atenção daquela pessoa de verdade, mesmo que ela não faça nada. Você quer ver um exemplo interessante disso, de como que você identifica, inclusive? Se você pegar e abrir o teu Instagram agora, clicar naquela lupa da aba Explorar do Instagram, todo o conteúdo que aparecer ali é o conteúdo que o algoritmo já entendeu que te interessa mais recentemente, principalmente. Então, não é porque você clicou ali que apareceu alguma coisa que você vai poder dizer assim, foi do nada que apareceu isso daqui. Não é do nada, tá? Tudo que você tem demonstrado para ele, mesmo que você não curta, não compartilhe, não comente, como eu falei, tudo que você tem demonstrado que você tem interesse, ele vai considerar para colocar ali para você. Porque se ele conseguir te mostrar coisas que te prendam ali, é melhor para eles, né? Você vai ver mais anúncios, você vai permanecer por mais tempo conectado na plataforma, e isso significa dinheiro para a Meta, aqui nesse caso, né? Que é a dona do Instagram. E aí, eu acho que para as empresas, né, em geral, falando um pouco dessa questão, né, desse resgate de repetição, conteúdo, na verdade não é produzir em excesso, você pode até produzir menos, só que elas têm que produzir com qualidade, produzirem algo que realmente faça sentido. Outra coisa importante é assim, que com certeza vai fazer o algoritmo entender e vai prender a atenção das pessoas, é opinião. Eu acho que fica uma dica aí. Tem opinião, compartilhe ali aprendizados reais do seu dia a dia, mostre os bastidores, e mais do que isso, não é mostrar a questão técnica, mostre o benefício, né? O que o teu cliente, o que o teu público, vamos generalizar, vamos falar de público, né? Porque pode ser que uma pessoa não esteja vendendo nada, mas ela queira ali interagir com outras pessoas. O que as pessoas que estão interagindo, né, esse público em geral, precisa entender a respeito daquilo que você está publicando? Não é verdade? Então, acho que isso é importante. E aí tem uma pergunta assim, acho que essencial. Se a sua empresa, né, de quem nos acompanha, parasse de publicar todo e qualquer conteúdo amanhã, será que alguém ia sentir falta dela? E aí, Gustavo e Murilo, qual é o comentário de vocês em relação a esta pérola? Será que ela pararia? Parou de publicar conteúdo, não vai publicar mais nada. Não quero mais publicar. E aí? A maioria das empresas, será que as pessoas vão se lembrar da maioria das empresas? Se for uma empresa que produz, né, conteúdo ali e publica regularmente, e esse conteúdo ele já é pouquíssimo consumido, né, porque ele não é relevante para as pessoas que são atingidas por ele, para essa empresa talvez não faça diferença nenhuma, tá? Agora, se for um negócio que produz conteúdo, e isso não importa a quantidade nesse momento, né? Mas se for conteúdos que são importantes para algumas pessoas, aí pode ser que a empresa tenha um baquezinho ali.
E olha que coisa interessante também, sabe, Anderson? Nós estamos falando muito aqui de excesso de informação, né, de volume muito grande de coisas que são desnecessárias, etc. Mas tem um detalhe que é o seguinte: vamos supor que eu produza, de repente, um carrossel lá no Instagram, né, publique hoje, você publique 5 vídeos e o Murilo publique 8 reels lá no Instagram também hoje. Tudo hoje, tá? Se todos esses conteúdos forem, de fato, conteúdos relevantes para as pessoas que forem atingidas por eles, eles vão reverberar bem, mesmo sendo 1, 5 ou 8. Da mesma maneira, se esse número de conteúdos não for relevante, eles vão dar errado também, tá? Então, às vezes a gente fica... Tem muitas pessoas que nos perguntam isso até em cursos, né, em mentorias nossas. A pessoa chega e questiona: quantos posts eu devo fazer por dia? Quantos vídeos eu devo publicar por semana, né? Isso é muito relativo e está intimamente conectado com essa questão da relevância vista pelos olhos do cliente que você está procurando, né? Das pessoas que você deseja atingir. Afinal de contas, como a gente até falou um pouco antes aqui nesse episódio já, pode ser que você produza um conteúdo que para algumas pessoas seja completamente irrelevante, mas para outros seja uma coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que ter um cuidado bastante grande nesse sentido, ao longo do tempo observar daquilo que nós mesmos fazemos. Eu estou produzindo aqui. Que tipo de conteúdo que eu produzo que as pessoas reagem melhor com relação àquilo que eu estou buscando com esse conteúdo que eu produzo? Se eu identifico isso, eu preciso procurar fazer mais conteúdos nesse mesmo sentido, sem sombra de dúvidas, né? E aí, enquanto eu estiver conseguindo sucesso, encontrei um caminho aqui, eu vou continuar por ele. Agora, se amanhã eu começar a observar que aquilo que eu estava fazendo e dava certo começou a dar errado, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, que eu preciso mudar o que eu estou fazendo para voltar a ter o sucesso que eu tinha antes, por exemplo. Vocês viram que interessante, né? Essa colocação que eu fiz, né? Se as empresas parassem de publicar, se alguém ia realmente sentir falta delas, vocês perceberam que até eu, depois que fiz a pergunta, ficou aquele silêncio no ar, né? E eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando fizeram a mesma coisa, porque olharam para dentro de si e falaram assim: caramba, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não é verdade, meus amigos? Eu tenho certeza que todos ficaram com aquele silêncio pairando ali no ar, porque todos se perguntaram: o que eu estou fazendo para ter, ou o que eu não estou fazendo de interessante, que não estou tendo o destaque que gostaria, merecido. Então, acho que essa pergunta foi ali o choque, né? Para realmente pararem e pensar, seja no volume, seja na repetição, seja na autenticidade, ou seja, tudo isso que nós falamos hoje. E uma pergunta... coisa, Anderson, que gostaria de falar também, complementando também o que o Gustavo disse, cara, eu concordo também. Na minha visão, eu acho que é assim, cara, essa pergunta é uma pergunta muito, muito forte para se dizer, né? Se a empresa parar de publicar amanhã, se alguém sentiria falta. Na minha opinião, no meu ver, eu acho que é o seguinte: empresas muito grandes, tipo, vamos colocar um exemplo aí, Mercado Livre, Amazon, essas empresas muito grandes, eu acredito que se eles parassem de publicar conteúdo, não ia fazer diferença alguma. Porém, empresas de negócios locais, empresas pequenas que com o conteúdo gera resultado, essa sim, se parar de publicar, na minha opinião, eu acredito que muita vai sentir falta porque vai perder muitas vendas. Então, eu acredito que nesse ponto, na minha visão, empresas grandes, eu acho que não teria tanto impacto, não, mas as pequenas, eu acredito que sim. Eu vejo um pouquinho diferente essa questão, né? Pode ser que, por exemplo, por ser uma empresa muito grande, num curtíssimo prazo, eles não sintam, de repente, uma diferença tão grande, né? Só que tem um detalhe, e, por exemplo, até nesse sentido mesmo das empresas que o Murilo citou, grandes varejistas, né? A gente não tem um número gigantesco de grandes varejistas desse porte no mercado. Não tem tanta concorrência, né? Tem concorrência,
Tem concorrência, né? Você não tem a concorrência que eu acredito que o Murilo quis dizer aqui é um volume, né, de empresas do mesmo tamanho. Isso. A concorrência é grande, mesmo tendo poucas empresas, porque esse número pequeno, né, são de empresas gigantescas. Então, nesse sentido, tem muita, mas no outro não tem, né? Só que tem o seguinte, imagina que você precisa comprar um produto, tá? Produto X aí. E você decidiu que você necessita fazer, né, essa compra. E quando você para de anunciar, por exemplo, de criar conteúdo, de aparecer, né, na cabeça das pessoas, você começa a ser esquecido. E quando você começa a ser esquecido, você fatalmente, em algum momento, você vai se ferrar, tá? Murilo colocou, eu acho que esses caras grandes não sentiriam, por isso que eu falei um pouco depois, da minha visão, tá? É num curtíssimo prazo de tempo, só que eles não sentiriam, porque eles têm uma penetração de mercado bem grande, né? A lembrança de marca lá no alto. Mas, ao longo do tempo, eles iriam sim começar a ser esquecidos, né? Então, não é porque você chegou num patamar, hoje, por exemplo, que basta cruzar os braços agora e ficar só contando dinheiro, né? A gente tem incontáveis exemplos na história, inclusive, de negócio, de empresas que você olhava para elas em alguns momentos e as pessoas diziam assim, esse negócio aqui ele nunca vai deixar de existir. E muitas hoje, se você perguntar para algumas pessoas aí, por exemplo, o nome, você conhece o Mapping? Pergunta aí para um cara de 20 anos, na rua. Mesbla. Pergunta aí, entendeu? Você conhece a Sears? Eram empresas gigantescas no passado. Sim. Não existem mais, cara. Tá? Então, eu discordei aqui um pouco, né, do ponto de vista do que o Murilo colocou, porque a gente tem que considerar, eu acho que esses prazos, né, que são coisas diferentes. É igual banco também é um exemplo bom aqui nesse sentido. Você tem poucos bancos, os bancões, principalmente. Hoje em dia no Brasil tem o quê? Uns 5 ou 6, eu acho, só. Concorrentes, né, um número pequeno, só que eles são, né, muito amplos, muito abrangentes. Eles têm muitos produtos e serviços diferentes. E muitas pessoas precisam disso. Então, você tem sim uma concorrência gigantesca nos produtos e serviços. Por outro lado, na marca, a concorrência é menor. E é muito importante que os consumidores, quando necessitam de um produto ou de um serviço que um bancão desse oferece, essa pessoa tem que lembrar do nome no primeiro momento, no primeiro lugar. E se não lembrar de um e lembrar do outro, esse outro já está em vantagem. A gente precisa deixar muito claro também que, assim, tecnicamente falando, os líderes devem cobrir todas as apostas. E o que significa isso? Os líderes não deixam de investir, os líderes não deixam de anunciar por conta do que vocês falaram. Ele pode se ausentar num dado momento, mas por uma questão estratégica, Sim. Uma mudança de marca, um reposicionamento, né? Ou seja, ele vai mudar um pouco o foco do negócio, mas ele vai continuar anunciando, seja nas mídias tradicionais, tá? Ou ele vai patrocinar algum evento, ou porque ele quer mudar o público, então de repente, agora eu só vou anunciar e patrocinar golfe. Uhum. Tá? Eu dei um exemplo aqui bem simbólico. Né? Sim. Eu vou patrocinar tênis. Não, Uhum. olha, eu quero ir para um esporte mais popular. Então, às vezes ele vai para as mídias convencionais, ele vai para os patrocínios de eventos, e às vezes ele larga um pouquinho o digital. Mas por uma questão estratégica, porque ele está precisando ali, né, entender ou mudar o público dele, ou ele está revendo o portfólio de produtos. Mas pode ter certeza que com essa ausência, no curto prazo não vai doer, mas no longo prazo isso pode sim fazer uma certa diferença, sim, pode causar um certo impacto, né? E aí eu queria dar um encerramento aqui para a gente, aproveitando esse gancho, né? Se as empresas vão morrer, não vão, enfim, acho que ficou legal vou pegar essa toada aqui. A gente consegue prever o que precisam fazer ou quais serão as empresas que talvez serão as vencedoras aí nos próximos anos? São aquelas que irão fazer ou que supostamente deveriam fazer o quê, no ponto de vista de vocês?
Anderson, as empresas que vão vencer nos próximos anos não serão aquelas que produzirem mais conteúdo, serão aquelas que tiverem algo que realmente vale a pena ser ouvido, cara. No meu ponto de vista, eu acredito muito nisso. Não importa o volume, tá? Não importa o volume. Desde que seja um conteúdo que vale a pena, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão reagir bem àquilo. Então, meus caros, é dessa maneira que a gente encerra o terceiro episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Queremos agradecer a você que chegou até aqui com a gente e aproveite para colocar nos comentários onde você estiver ouvindo que você chegou até o final de verdade desse nosso episódio. Certo? Muito obrigado mais uma vez a todos pela audiência e até a próxima, meus amigos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado a todos. Valeu.